Escola Bíblica. Assunto da aula de hoje, dentro do tema de relacionamento com Deus, é a confusão entre o si mesmo e o mundo. O texto áureo de hoje está na primeira parte de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na leitura bíblica em classe, leremos no Evangelho, segundo nos escreveu Lucas no capítulo 19, a partir do versículo 2 até o 8, onde se lê: E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E se levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Introdução. Indo em direção a uma melhor compreensão do nosso relacionamento com Deus, nos deparamos com a necessidade de definirmos com o que estamos lidando e também com os riscos que corremos. Afinal de contas, estamos pisando em um terreno no qual pouquíssimas pessoas pisaram. E não poucos dos que pisaram acabaram por não terem o êxito proposto. Por isso, o relacionamento com Deus precisa ser definido. Ponto 1. O Ayon Paulo, neste texto, fala-nos de que não podemos estar adequados dentro da forma ou esquema deste mundo. Aqui ele usa o termo grego aon, que, em algumas versões, se traduz por mundo ou presente século, já que o termo faz aparentemente referências ao tempo cronológico. Mundo ali não é somente um determinado lugar, mas um lugar em um determinado tempo. É um conjunto de situações, de circunstâncias. Esta definição de mundo atual nos mostra que existem outras possibilidades para o mundo, outras situações e circunstâncias. Assim, o Ayon aqui é a atual, duradoura e tenebrosa conjectura na qual a humanidade se encontra. Podemos também dizer, aproximando o homem do mundo, já que o primeiro forma e se conforma com o segundo, que este é por excelência a atual condição humana. Quem formou, ou melhor, deformou este mundo é o próprio homem, que segue em uma espécie de retroalimentação, na qual ele mesmo deforma seu mundo e se conforma com a deformação. É um círculo vicioso que só tem fim, porque Deus determinou ao dizer: certamente morrerás. Gênesis 2:17. Porém, o apóstolo Paulo declara que existe uma maneira de escapar deste círculo vicioso, que é a transformação pela renovação da mentalidade, ou do entendimento. Ponto 2. O nous. O termo grego aqui usado, nous, é traduzido por mente ou entendimento e faz referência às faculdades racionais do ser humano. A renovação do nous é aquilo que, de outra forma, se denomina no texto sagrado de arrependimento, que não é simplesmente a dor ou o remorso por qualquer mal que se tenha causado, no entanto, um deslocamento vigoroso do senso moral do indivíduo. Antes, a noção de certo e errado, ou seja, do que é realmente o pecado, estava voltada para o seu ou para si. Agora o sujeito entende a necessidade do próximo outro na sua relação tanto consigo mesmo, íntimo outro, como com o último outro. O arrependimento é uma mudança brusca na forma como você vê o mundo. Ponto 3. O mundo vindouro. Ninguém pediu a Zaqueu que ele dissesse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas capítulo 19, versículo 8. Isso é o arrependimento, renovação do nous. O mestre prossegue, ao ouvir isso, contando a parábola das 10 minas, cuja temível conclusão é:
Pois eu vos digo que, a qualquer que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Versículo 26. Zaqueu agora tinha a salvação, a vida eterna, e por isso não mais se importava em dar a metade de seus bens aos necessitados, ou 4 vezes mais do que poderia ter tomado injustamente de alguém. Interpretemos assim, já que o que alavancou a parábola foi a salvação, que o que Jesus quis dizer foi que quem tem a vida eterna já a tem, e isso nunca lhe será tirado, mesmo na morte. No entanto, aquele que não tem a vida eterna, quando vier a morrer, perderá as coisas que tem aqui neste mundo. Portanto, a vida eterna você já tem que ter aqui neste mundo, para de fato tê-la no vindouro. Ponto 4. Quem faz o quê? A questão é: eu me transformo ou eu sou transformado? As versões parafrásicas, Almeida Revista e Corrigida, e Almeida Revista e Atualizada, trazem transformai-vos, isto é, o verbo está na voz reflexiva, indicando que o ato da transformação é do próprio crente. Já as versões não parafrásicas, as quais conhecemos como tendo uma linguagem mais acessível, trazem em geral sede transformados ou sejam transformados, isto é, o verbo está na voz passiva, indicando que a transformação é uma atividade de Deus no homem. Essa confusão está no fato de que o verbo metamorfuste está na voz passiva, cuja forma compartilha com a voz média, bem como o verbo da primeira oração, sisquematiaist, conformai-vos. Há uma ambiguidade indelével aqui? Certamente que não, pois é cabível entendermos que, se o sisquematiaist é reflexivo, o metamorfoste também o é. O fato de o primeiro verbo, sisquematiaist, não poder ser traduzido como sede conformados ou sejam conformados indica que, possivelmente, o segundo verbo, metamorfuste, não possa, da mesma forma, ser traduzido na voz passiva, a menos que se entenda que o agente seja a renovação da mente. O que nos arremete à voluntariedade, porque tanto a transformação quanto a renovação da mentalidade passam pelo crivo da vontade humana. A teoria do relacionamento com Deus aplica a ideia do sinergismo na experiência de salvação. Desta forma, podemos entender que, assim como a renovação da mentalidade é voluntária, a transformação advinda diretamente dela também é. Nesse estudo entende-se que a transformação é voluntária e tem como instrumento a renovação da mente, que é dada pelo Espírito Santo. Aceitar a renovação da mente também é voluntário, e uma vez que ela seja instaurada, ainda se necessitará da autorização do usuário. Assim, o indivíduo, de posse da renovação de sua mentalidade, é responsável pela própria transformação. Porém, aí surge mais uma complicação. O indivíduo que, sabendo a verdade, não se firmou nela, sabe realmente que o que ele sabe é a verdade? Pois, a renovação da mente é uma olhada na verdade sobre si, sobre a real condição humana. E, se o sujeito que, fitando os olhos nisso, não se assustar buscando redenção, certamente não acreditou que o que seus olhos viram era de fato verdadeiro. Em Hebreus capítulo 6, versos do 4 ao 6, vemos uma descrição dessa terrível condição de alguns. Lá está escrito: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ponto 5. O espesso muro entre nós. Quando você olha para algo, essa coisa passa a ser parte da sua mente. Ela cria um representante dela dentro da sua mente, e é com essa fotografia, essa cópia, essa réplica da coisa, que você vai lidar ao lidar com a coisa em si. Isso acontece também com as pessoas e também acontece com o mundo inteiro. Assim, dentro da nossa cabeça existe uma réplica do mundo. O mundo é aquilo que se mostra como um oponente de Deus no nosso coração,
que rivaliza dentro de nós com Deus, isso de uma tal maneira, que se amarmos o mundo nos tornamos inimigos de Deus. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso se encontra assim em Tiago capítulo 4, versículo 4. O seu representante máximo em nós é a carne, uma outra lei que milita contra a lei do entendimento, do nos nossos membros. O que se acha escrito em Romanos capítulo 7. Nossa ação e percepção do mundo estão contaminadas pelo pecado, e por isso esse mundo interior, que é o que nos define, também é o que nos tenta. Essas são as razões pelas quais a salvação, como disse Jesus, aos homens é impossível. A questão toda é que o homem invisível, ao se olhar no espelho, não sabe onde começa o mundo e onde ele termina, ou onde o mundo termina e ele começa. A maior parte das pessoas passará a vida toda agregando a si motivos para continuarem vivos, buscando satisfações na vida e prazeres para dar à vida o valor que ela aparentemente por si só não tem. Estas coisas, estes valores, estão soltos de nós na realidade, não estão atrelados nem a nós nem a Deus. Eles são o que podemos chamar de o não eu e o não Deus. Porém, o engano que o homem tem de não saber o que de fato ele é, acaba por confundir aquilo que de fato ele não é com o que ele é. Essa é a terrível confusão entre o ter e o ser. Ora, o homem não sabe que seu dinheiro e seu diploma não o seguirão para além da morte. Ele sabe, mas ignora, foge de encarar, finge isso por não ter outra perspectiva. E então, entendemos a renovação do nous, porque é a percepção de uma outra perspectiva, na qual o não eu e o não Deus estão descartados, por não serem tão eternos quanto Deus e perpétuos quanto a alma. A renovação da mentalidade é a percepção de que nada que seja menos do que Deus e a vida eterna tem valor. E isso, se não o transformou, é porque ainda não aconteceu em você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se não, prostre-se perante Deus e peça perdão, e que ele lhe conceda o nascer de novo. Porém, somente a percepção dessa necessidade e o choque que isso provoca em você já é a renovação acontecendo. Ponto 6. Confundindo Deus. Aquela replicação da realidade além de nós que fazemos ao conhecer as coisas, as pessoas e até o mundo, também alcança os dois agentes da relação com Deus. Porque, ao longo da sua vida, você vai se conhecendo ou achando que se conhece e vai montando uma réplica de si mesmo dentro de si mesmo, com a qual vai conviver, a qual poderá amar e até mesmo odiar, ou talvez forjar um amor por estar odiando profundamente, como comumente se faz numa tentativa de autopreservação contra si mesmo. Além de fazermos isso com o agente humano do relacionamento, também podemos fazer com Deus. Criamos uma réplica de Deus na nossa cabeça, mas fica a pergunta: se nós tiramos informações do mundo para criar uma réplica do mundo, das pessoas para criar uma réplica das pessoas e da nossa vida, para criar uma réplica de nós mesmos, de onde tiramos informações para criarmos uma réplica de Deus na nossa mente. Provavelmente nos voltamos para nós mesmos, para o eu, o si mesmo, e o si mesmo se forma da réplica que ele tem da realidade ao seu redor, desde as pessoas até as circunstâncias de sua vida. Isto é, do mundo. Isso significa que a nossa noção de Deus, a ideia que temos dele, pode ser baseada, se não houve crescimento na nossa relação com ele, no mundo, na carnalidade, no pecado, seus exatos rivais. E é porque o si mesmo se define pelo mundo e teima em definir tudo, inclusive até Deus, que Jesus nos diz para renunciarmos o si mesmo. Este é o lugar onde queremos chegar neste estudo, porque esse é o assunto dos nossos próximos encontros. Ponto 7. O mundo e a mente. Neste texto de Romanos percebemos claramente que há uma relação muito íntima entre o mundo e a mente, pois o apóstolo deixa bem claro que, ao nos transformarmos pela renovação do entendimento, estamos nos desconformando com o mundo. A conformação com o mundo
é diametralmente oposta à transformação pela renovação da mentalidade. A questão é que, se não ocorrer mudança de mentalidade que abranja a vida do sujeito, ou seja, transformando, ele continuará em conformidade com o mundo. Aparentemente, a intenção do apóstolo, aproximando os dois termos, a saber, o mundo e a mente, que parecem ser distantes, nos mostra, na verdade, que eles são muito próximos, pois a mente está no mundo real, porém o mundo real, para a mente, está dentro dela. Este é o que chamaremos de mundo interior, essa nossa réplica do mundo real. Desta forma, dentro do mundo real está a mente, e dentro da mente uma cópia desse mundo real. Quem pertence a quem? O mundo que conhecemos, ou achamos que conhecemos, faz parte da nossa mente. E como já dissemos, é esse conceito de mundo que nos tenta. O mundo real não tem vontade própria. Se você identifica alguma vontade no mundo, é quase certo que essa vontade é sua. Você já está admirando o abismo. Ponto 8. A nudez adâmica. Algo que devemos entender, porque é de importância muito grande, é que existe diferença entre o eu para mim e o eu em mim. Ainda não temos abordado essa questão, mas aquilo que você pensa de si mesmo não é nem o que você de fato é. Nós somos a alma, ou a alma é o homem invisível que olha no espelho e não se vê. Porém, o que vê nada mais é do que as definições que tomou ou recebeu do mundo, da vida, das circunstâncias e das pessoas. Você pode notar isso na própria introdução do pecado no mundo. Adão comeu o fruto proibido, desobedeceu a Deus, pecou, mas ele não assume que pecou. Ele foge do eu pequei para uma coisa nova, o eu estou despido. E eu pequei é o mais próximo do que ele pode saber de si, pois o que ele fez afeta sua relação com Deus, portanto, é seu eu real, seu eu em si. Entretanto, para não encarar este pesar, para não encarar a si mesmo, ele foge criando o eu para si. O eu estou despido é seu eu para si. O eu de Adão, o que realmente ele poderia saber de si, era o eu pequei, como fez o filho pródigo. Mas ele confunde seu eu com o não eu, ao pensar que o problema era o eu estou despido, que obviamente era algo fora dele, mais do mundo exterior do que dele. Ao achar que o problema é a sua nudez, Adão na verdade estava fugindo de encarar que o problema estava dentro dele. Quando ele imagina que o problema está fora dele, numa coisa que pode ser resolvida fora dele, a nudez, ele não percebe que está perdendo a noção real de si. O produto dessa perda é essa expansão sem limites que vai abrangendo tudo, ou atropelando toda a realidade que a objetar. E seu eu continua inadvertidamente se expandindo no que não é ele, pois, logo em seguida, se mete na sua definição de Deus, pois foge de Deus pensando que este pensa como ele pensa, que pensa dele, o que ele pensa de si. Zaqueu, ao anunciar que vai desprender-se da metade dos seus bens em favor dos necessitados, faz o caminho contrário que Adão fez. Ele trilha o caminho dos salmistas quando diziam que Deus era a sua porção. Zaqueu, no meio dos entulhos de sua vida, encontrou sua alma, sua responsabilidade eterna. Conclusão: na relação com Deus, não pode haver nada entre você e Ele. Se houver, a relação nem existe. Talvez você esteja, na verdade, se relacionando com essa coisa que você julga estar entre você e Deus. Nessa relação não há Deus, há somente você e a coisa que você pôs no lugar de Deus. O que Bíblia chama de mundo. O avanço no relacionamento com Deus se dá quando essa coisa é despojada. Você que assistiu até este momento, este vídeo, eu espero que isso tenha te edificado como tem me edificado. Curte, comenta, compartilha, participe da expansão dessas ideias para que mais pessoas possam ser edificadas, como eu suponho, baseado na minha própria edificação, que você tem sido edificado. Então curta, comente,
compartilhe. Enfim, trabalhe conosco, ajude-nos a compartilhar essas ideias e a mudar um pouco da perspectiva que as pessoas têm em relação ao seu relacionamento com Deus. Eu agradeço a sua atenção e que Deus te abençoe.